Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Vida Animal da Rede Formar, onde você adquire conhecimentos que com certeza vai garantir que você consiga salvar os animais em qualquer hora e em qualquer lugar, seja ele cão, seja ele gato. E o tema da nossa aula de hoje é distocias, que é quando uma fêmea gestante infelizmente não consegue expulsar os seus filhotes de parto normal, de parto natural, necessitando aí de um auxílio, necessitando aí de uma intervenção, que muitas vezes, infelizmente, vai resultar aí numa intervenção cirúrgica. O foco da nossa aula hoje é falar aí para vocês um pouco sobre as causas das distocias e o que a gente pode fazer para tentar ajudar a salvar aquele feto e salvar também aquela mãe que está gestante, tá? Lembrando que a nossa aula tem uma sequência, que eu uso os slides para me orientar e para não faltar nenhum conteúdo do assunto. Então, vamos começar. Então, o foco de hoje é que você, no final dessa aula, consiga aprender a agir corretamente diante de um quadro de distocia. Mas, para você conseguir aprender a agir corretamente durante um quadro de distocia, você precisa aprender o que é a distocia, o que provoca a distocia e o que ela pode provocar. Tá? Então, esse vai ser o nosso foco de hoje. Falar tudo sobre distocias e o que fazer diante de um quadro aí que pode acontecer tanto em um filhote quanto em todos, provocando o aborto de todos os filhotes e até mesmo a morte da mãe. Mas antes, eu tenho algumas perguntinhas para te fazer. A primeira é: você sabia que antes do parto, até mesmo dias antes do parto, as fêmeas demonstram sinais que vão mostrar, vão sinalizar para a gente que está na hora dela entrar em trabalho de parto? Pois bem, algumas fêmeas, antes de entrar em trabalho de parto, geralmente 2, 3 dias antes de entrar em trabalho de parto, vão reduzir a sua temperatura corporal. A temperatura corporal de um cão ou de um gato é de 38,1 a 39,1. 2 dias a 3 dias antes do parto, essa temperatura vai cair para, em média, 36 graus. Então, o primeiro sinal que a gente vai observar, que vai indicar que uma fêmea está para entrar em trabalho de parto, é aí a presença da queda de temperatura. Então, está lá uma fêmea, você tem certeza da idade da gestação, fez aí mais ou menos 55 dias que ela já está prenha, é ideal que você avalie a temperatura dela todos os dias, mais ou menos 2 a 3 vezes ao dia, para checar se houve ou não essa queda de temperatura, que na maioria dos casos vai acontecer 2 a 3 dias antes do parto. Então, esse é o primeiro sinal. Dentre outros sinais, eu posso citar aqui para você também a questão do comportamento. Algumas fêmeas, quando estão para entrar em trabalho de parto, vão alterar o comportamento. E a gente tem algumas alterações que são diferentes, vai depender de fêmea para fêmea. A gente vai ter aquela fêmea que vai ficar mais brava, uma fêmea que vai ficar um pouco mais agressiva, um comportamento de proteção da sua cria, e vai ter aquela fêmea que vai ficar mais manhosa, mais próxima do dono. A gente vai ver também algumas fêmeas formando um ninho. Por exemplo, gatas têm o costume de entrar em trabalho de parto em cesto de roupa, em guarda-roupas, de uma forma de aconchegar os seus filhotes e também de proteger. Então, além da temperatura, a gente vai identificar também algumas alterações no comportamento. Então, se você tem uma fêmea que ela está gestante, é importante que você avalie o comportamento e que você avalie também a temperatura. A outra pergunta que eu tenho para te fazer é que você sabia que, infelizmente, algumas fêmeas têm pouca aptidão materna, ou seja, nem todas as fêmeas têm um preparo psicológico, um preparo físico para se tornarem mães. Então, não é incomum da gente ver cadelas e gatas parindo e rejeitando a cria, simplesmente por elas não terem aptidão materna. Quando isso ocorre, nós, tutores, devemos aí fazer o papel de mães desses filhotinhos, porque aquela mãe vai rejeitar aqueles filhotes. Infelizmente, essa questão de aptidão materna só vai dar para a gente saber após o parto, quando os filhotes nascerem, a gente vai observar se aquela fêmea é uma boa mãe ou não, tá? Então, não é incomum
da gente ver aí fêmeas rejeitando alguns filhotes por não ter aptidão materna. É claro que vai ter também alguns casos, mas eu posso trazer isso em outra live, de fêmeas que vão rejeitar os filhotes por malformações fetais, tá? Então, é natural que as fêmeas rejeitem ou até mesmo comam filhotes que nasceram com malformações fetais como um mecanismo aí de proteção, como um mecanismo aí de salvar aquele filhote do que poderia estar esperando ele no futuro, por ele ser aí, ter algum tipo de deficiência. Mas isso é um tema da gente falar em um próximo conteúdo. A terceira e última pergunta que eu tenho para te fazer é: você sabe qual que é o intervalo saudável para a expulsão entre um filhote e outro, entre um feto e outro? É muito importante que você saiba que o intervalo saudável para um filhote para nascer o próximo é de 30 minutos a 2 horas. Passou de 2 horas, já não é mais um parto saudável. Passou de 2 horas, a gente já vai ter filhotes que a gente chama em sofrimento fetal, que é quando os filhotes não conseguem respirar, que é quando os filhotes já soltaram da placenta. Então, são filhotes aí que já vão nascer, infelizmente, a maioria natimortos, ou seja, vão nascer mortos, tá? Então, o intervalo saudável aí é de meia hora a 2 horas, no máximo, entre um filhote e outro. Passou de 2 horas, a gente já vai considerar aí um parto de sofrimento fetal, que pode provocar a morte de um ou mais fetos, inclusive a morte da mãe. Então, respondido essas 3 perguntas, eu vou falar agora da nossa missão da nossa aula de hoje. A missão da nossa aula de hoje é que vocês entendam as causas da distocia, o que a gente pode observar aí de sinais de distocia e como que a gente vai agir corretamente nos quadros de distocia para conseguir salvar a vida do feto e conseguir também salvar a vida da mãe. Eu dividi a nossa aula em 3 etapas. Primeiro, o que é e quando ocorre a distocia. Segundo, como identificar uma distocia. E em terceiro e último lugar, o que fazer e o que não fazer nos quadros de distocia. Porque, infelizmente, muitas pessoas fazem condutas erradas que podem aí provocar a morte dos fetos e também da mãe. Então, vamos começar falando o que é e quando ocorre. Distocia é quando uma fêmea gestante não consegue parir um ou mais fetos de forma natural, de forma sem que haja a intervenção aí do ser humano, tanto em manobras obstétricas, quanto também aí em manobras cirúrgicas, que é uma cesariana, tá? A distocia é uma coisa muito frequente na medicina veterinária, principalmente por conta de cruzamentos aí, não digo mal feitos, mas cruzamentos mal planejados, ou até então cruzamentos que nem tiveram planejamento, foram acidentes. Uma gata que com 3 meses entrou no cio e foi para a rua e voltou prenha, uma cadela que saiu, fugiu e cruzou com outros animais de rua, desconhecidos, animais maiores do que ela, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a distocia é quando uma fêmea não consegue parir de forma aí, saudável, que consiga garantir que ela não precise de intervenção humana, nem de manobra obstétrica e nem também de manobra cirúrgica. Alguns casos, além da manobra obstétrica, que a gente utilizar aparelhos aí para retirar esse feto do canal do parto, além também do procedimento cirúrgico, há tratamentos que são tratamentos farmacológicos, que são drogas que o médico veterinário vai aplicar para tentar salvar aí, para tentar induzir o parto. Eu preciso falar disso aqui porque muitas vezes as pessoas aplicam esses medicamentos em casas agropecuárias sem a conduta de um veterinário. E isso é extremamente perigoso. Se você induzir o parto, se você induzir a contração uterina sem orientação de um médico veterinário, você pode provocar a ruptura do útero. O útero dessa fêmea pode rasgar, todos os fetos vão ter contato com o intestino, com rins, com bexiga, contaminar a cavidade abdominal e facilmente provocar essa fêmea ao óbito. Então, por favor, não levem seus animais gestantes em casas agropecuárias sem orientação do médico veterinário e muito menos autorizem a aplicação de medicamentos que vão induzir a contração uterina, que vão induzir o parto.
essa consulta deve ser realizada somente por um médico veterinário e que vai avaliar se realmente há a necessidade de estimular a contração uterina. Por que eu estou falando isso? A distocia, que é a dificuldade de realizar o parto de forma natural, não é somente devido à falha de contração. Muitas vezes a cadela e a gata estão tendo as contrações normais. É outra causa que está fazendo aquele feto não conseguir ter passagem. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Quais são as causas mais comuns aí da distocia? Primeira, disparadamente, é a incompatibilidade feto-pélvico. Como assim? O feto é maior do que o canal do parto. Isso ocorre muito quando o macho é maior do que a fêmea. Ou seja, o pai daquele feto é maior do que a fêmea. Se aquele feto também for um feto grande, ele puxar a genética do pai, puxar aí o aporte ósseo, o aporte muscular, ele pode facilmente ser maior do que o canal do parto, infelizmente não ter a passagem. A segunda causa também extremamente comum é a redução da força de contração. É a fêmea não conseguir parir de forma natural, porque ela não tem força para realizar a contração uterina. Na maioria dos casos, ela não tem essa força de contração devido aí à falha nutricional. É muito importante que as fêmeas gestantes recebam um aporte maior, principalmente de proteínas e de cálcio. E muitas vezes não é falta hormonal, igual muitas pessoas acreditam, muitas pessoas, como eu acabei de falar com vocês, aplicam em casas agropecuárias, tá? Muitas vezes é falha na nutrição daquela fêmea gestante. A terceira causa é má posição fetal. O feto, para que nasça ali numa posição, para que ele consiga ter uma passagem saudável, ele consiga nascer de forma saudável, ele tem que ter o que a gente chama de posição de mergulho, que são os bracinhos e a cabecinha para frente, como se ele fosse dar um salto de ponta. Porém, alguns filhotes, na hora do parto, eles sentam, eles ficam numa forma horizontal, eles ficam numa forma vertical, eles ficam lá atravessados, eles ficam de bundinha, e isso vai dificultar aí a passagem. E é importante que vocês saibam disso, porque quando a causa da distocia é ou porque o feto ficou preso, porque ele está muito grande, ou porque ele está atravessado, se ocorre a aplicação incorreta de hormônios que vão aumentar a contratibilidade, vão aumentar aí a força de contração uterina, você vai facilmente rasgar esse útero. Por isso que é importante que você leve a um médico veterinário e não a um balconista. E, por último, aqui, também uma causa frequente, é a imaturidade. Fêmeas muito novas, têm baixa aptidão materna, ainda não tem o canal do parto totalmente formado, ainda não tem o seu sistema reprodutor totalmente formado, ainda está em fase de crescimento, precisa de cálcio para realizar o seu crescimento, vai faltar cálcio para os filhotes, vai faltar cálcio aí para a contração uterina, vai faltar cálcio para o leite. Tá? Então, acontece muito aí, principalmente em gatas que entram no cio muito precocemente, com 3, 4 meses, infelizmente não tem maturidade hormonal, não tem maturidade óssea para conseguir conduzir o parto de uma forma saudável. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas fotos aí de falha no posicionamento aí de um feto para você ter uma noção de como que realmente ocorre. A primeira é a posição saudável, tá? É a posição que deveria acontecer, que é a posição de mergulho, que é essa aqui da imagem, tá? Que é a cabeça e as patinhas para frente, como se o animal fosse dar um pulo de ponta, como se o animal fosse fazer um salto aí numa piscina. Tá? Então, essa é a posição saudável, é a posição que a gente espera que o feto tenha na hora do seu nascimento. Só que, infelizmente, pode acontecer algumas alterações, como, por exemplo, aqui a gente vê um cachorrinho numa posição que ele está de bundinha, ele está com o seu posterior voltado para o canal do parto. Pode ser que ele nasça assim, tá? Dentre as falhas na posição, essa é a falha que pode ser que ocorra aí o nascimento, pode ser que eu consiga reverter sem que haja uma cesariana para retirar o feto, tá? Que é a posição que o membro posterior está projetado para o canal do parto. O ideal é sempre, não esqueçam, posição de mergulho.
A outra imagem, que também pode acontecer, é tanto o membro anterior quanto o posterior querem passar no canal do parto ao mesmo tempo. Tá? O ideal é somente os anteriores e a cabecinha. Depois que vem os membros posteriores voltados para trás. Aqui nessa imagem a gente vê um equino que ele está com a cabeça, os membros anteriores e os membros posteriores totalmente voltados para o canal do parto. Essa condição também pode necessitar de uma intervenção ou de uma manobra obstétrica ou também aí de uma manobra cirúrgica. E por último aqui, uma outra posição em que o animal está preso no canal do parto, tá? A cabecinha dele entrou aí no assoalho da pelve e a gente está vendo somente o bracinho, somente o membro anterior direito dele projetado para o canal do parto. Tá? Então, essa manobra aqui também, essa posição aqui também é extremamente sugestiva de que haja aí, que há necessidade de realizar uma intervenção cirúrgica, tá? Eu queria deixar claro para vocês que, infelizmente, nem todos os casos de distocia a gente consegue resolver em casa sem que seja necessário levar o animal ao veterinário. Tá? Esse, por exemplo, é um desses casos, que não tem como a gente retirar esse filhote aí com uma manobra obstétrica. Trouxe essa imagem aqui para vocês, que muita gente tem um preconceito de que raio-x, exames de raio-x não devem ser feitos em gestantes. Eles não devem ser feitos em gestantes no início da gestação, porque pode se induzir o surgimento de má formação fetal. Mas em cadelas e em gatas, a gente já tem a utilização do raio-x após o 45º dia de gestação, sendo que o 50º é o mais indicado, ou seja, por 50 dias de gestação, a gente realiza aí uma radiografia o mais próximo do parto possível, porque a radiografia permite que eu avalie a posição fetal, permite que eu consiga avaliar quantos filhotes que eu tenho, em média, aqui dentro do útero de uma fêmea, e consigo também ver se ele tem uma posição de passagem, se ele está muito grande ou não, para eu já prever se vai precisar de uma cesariana ou não. Então, agora que a gente já entendeu sobre o que é a distocia e o que pode provocar uma distocia, a gente vai falar um pouco como identificar uma distocia, como que a gente vai perceber que está acontecendo uma distocia para a gente conseguir tentar ajudar aquela fêmea e aquele feto. Primeiro, é importante que você saiba que o tempo de gestação de uma cadela de gato, um tempo de gestação saudável, é de 58 a 65 dias. Então, é importante que você tenha essa noção dessa média para você prever se já passou do tempo, se ainda está no tempo ou se ainda está cedo. Por quê? Se a sua fêmea, ela recebeu a monta hoje, passou um mês, você já desesperar, que já está com distocia, não tem necessidade, porque ela está apenas um mês de gestação. E o tempo de gestação aí é de 58 a 65 dias. Então, é importante que você tente anotar quando foi que ela foi coberta, quando foi que ela cruzou, para você ter uma noção de qual é o tempo que ela está gestante. Não esqueça do que eu falei lá no começo da aula, que é a questão de avaliando a temperatura dela a cada dia, para ver se teve uma queda, se teve uma oscilação, para indicar aí o nosso trabalho de parto. Como eu falei para vocês, 48 horas antes do trabalho de parto, no máximo 3 dias antes, a gente vai perceber aí uma queda numa temperatura, uma queda de 2 graus. Então, é importante que você date quando que ela cruzou, para quando tiver aí mais ou menos por 55 dias de gestação, você já comece a aferir a temperatura aí 3 vezes ao dia, procurando essa oscilação negativa, ou seja, a temperatura vai cair para aproximadamente 36 graus. Quando ocorre o trabalho de parto em si, o start do trabalho de parto, a gente vai observar a secreção saindo da vulva, saindo da vagina dessa fêmea. Essa secreção, ela tende a ser um pouco mais esverdeada, tá? Um verde bem escuro, um verde bem denso.
Essa secreção, ela é proveniente do descolamento da placenta. Quando a placenta do feto descola do útero da mãe, a gente vai ter a liberação de uma substância mucosa esverdeada chamada uteroverdina. Então, tá lá a fêmea, você observou que a temperatura baixou. Hoje, quando foi amanhã, você percebeu que teve aí essa secreção esverdeada saindo na vagina. O ideal é que, no máximo em 2 horas, nasça alguém, porque a placenta já descolou. Não esqueçam, o período, em média, para o nascimento é de meia hora a 2 horas depois que tem o descolamento da placenta. Então, a liberação de uteroverdina, presente aí na vagina das fêmeas que estão em trabalho de parto, é o start, é o indicativo de que está na hora de nascer e de que já está na hora de sair filhotes. Então, como eu falei para vocês, não esqueçam, depois que descola a placenta, depois que sai aí a uteroverdina, a gente tem que esperar no máximo 2 horas para que saia um filhote. Passou disso, não saiu ninguém, é sofrimento fetal. E o sofrimento fetal pode provocar a morte daquele feto que ficou preso, dos outros que estão lá ainda, inclusive também da mãe. Então, a gente tem que intervir de imediato e correr com esse animal para um médico veterinário, porque pode ser que seja necessário uma manobra obstetra um pouco mais minuciosa ou até mesmo aí uma manobra cirúrgica, que é a cesariana. Agora que a gente já falou sobre as causas e como que a gente vai conduzir, como a gente vai observar se teve uma distorcia ou não, observando a secreção e observando também o intervalo, que é muito importante, a gente vai falar o que fazer e o que não fazer nos quadros de distorcia. Primeiro, o que não fazer? É o que eu fico mais impressionada, que infelizmente acontece muito na rotina veterinária, infelizmente provoca aí a perda do útero e provoca, infelizmente, a morte de uma fêmea, que é a aplicação aí de substâncias químicas, substâncias farmacológicas, que são indutoras do parto, indutoras da contração uterina, tá? Infelizmente, é uma conduta muito utilizada de forma irregular, de forma criminal, tá? De forma que não deveria ter sido aplicada, porque quem tem a condição aí técnica para utilizar essa droga, somente os médicos veterinários, tá? Porque eu falei para vocês que nem toda distorcia é por falta de força de contração muscular, e nem toda falta de força de contração muscular é falta de hormônio, muitas vezes é falta nutricional. Então, jamais apliquem medicamentos que vão induzir o parto, pois pode facilmente provocar ruptura de útero, torção de útero e provocar a morte dos filhotes, retirada do útero daquela fêmea, ela pode perder aquele útero e ela pode, inclusive, aí, perder a vida. Então, não apliquem, não autorizem pessoas que não são médicos veterinários a aplicarem medicamentos indutores de parto. Primeiro de tudo, que a gente deve fazer é ter calma e respirar. Porque as pessoas costumam desesperar quando vê o filhotinho apontando e o filhotinho está preso, começa a chorar e começa a desesperar e começa a pesquisar na internet como é que faz. Enquanto está pesquisando na internet como é que faz, o filhotinho está sem respirar. Então, primeiro é manter a calma, porque aquele feto, a vida daquele feto depende de você. Então, primeiro de tudo, que é um pouco mais difícil de tudo que eu vou mostrar para você, é manter a calma, tá? Respirar, ficar tranquilo e conseguir realizar a manobra. Depois que o filhote estiver chorando, que o filhote já estiver mamando, aí você pode chorar, aí você pode desesperar. Mas aqui agora é manter a calma e ser firme nas decisões e ser firme nas manobras que você vai fazer. Em alguns casos, a gente vai ver o feto, a gente vai sentir o feto, a gente vai palpar, colocando uma luva, tá? Primeiro de tudo, colocar uma luva. Vou repetir, porque é muito importante. Colocar uma luva é o primeiro de tudo. Segundo, primeiro é manter a calma, segundo é colocar uma luva. Coloque uma luva e tente palpar o feto, que muitas vezes ele vai estar com a cabecinha já no canal do parto. Se ele tiver com a cabeça no canal do parto, você pode tentar introduzir 2 dedos, um de cada lado da vagina
da fêmea e com esses 2 dedos você faz esse movimento aqui, ó. Você consegue tracionar um pouco o feto. Você só deve fazer isso se você tiver segurança. Por quê? Fetos ainda não têm ossos formados 100%, ainda não tem articulações consolidadas, e ele pode simplesmente se partir ao meio, caso você faça com uma força muito exagerada, caso você faça de uma forma incorreta, tá? Então, primeiro é manter a calma, segundo, colocar uma luva, você, com a luva, você introduz 2 dedos no canal vaginal, você consegue sentir o feto, para você ter uma noção aí da posição que está aquele feto. A recomendação de tentar puxar aquele feto para tentar ajudar aquela fêmea é somente se ela realmente não estiver conseguindo expulsar aquele feto e se ele realmente estiver numa posição ou com o membro posterior projetado, que é de bundinha, ou na posição de mergulho. Se não for nenhuma dessas 2 posições, você não deve tomar nenhuma manobra, porque essa manobra vai ter que ser feita por um médico veterinário, com materiais obstétricos. Muitas vezes, a gente vai observar o feto pendurado, igual está aqui na imagem, ele está na bolsa. Os fetos, eles são envolvidos aí por 2 bolsas, a lantoide e a miniótica. E quando a gente tem que ajudar essa fêmea, e essa fêmea não consegue retirar, porque muitas vezes a própria mãe vai retirar as bolsas, a própria mãe vai engolir as bolsas e vai limpar o filhote, quando ela não faz isso, quem vai fazer é a gente. Então, a primeira medida é a gente retirar as 2 bolsas para desafogar aquele filhote que ele está envolvido por uma grande quantidade de líquido miniótico, de líquido alantoidiano, bastante líquido, que vai impedir que ele respire. Então, primeiro de tudo é rasgar essa bolsa. Você pode precisar aí de uma tesoura, porque é uma bolsa bem resistente, tá? Então, dá só um picote na bolsa e rasga todo aquele conteúdo para expulsar o filhote. Em seguida, a gente vai amarrar o cordão umbilical. É importante que você amarre o cordão umbilical, porque ele é uma excelente fonte de hemorragia. Para amarrar, você pode usar um fio dental. Você pode cortar um fio dental de mais ou menos aí 10, 20 centímetros de comprimento, amarrar bem pertinho da barriguinha dele, bem firme, amarra, dá mais ou menos aí 3 nós, um em cima do outro, corta, faz outro nó com mais 3 nós, um em cima do outro, e em seguida você vai cortar. Como que você vai cortar? Você vai amarrar bem rente na altura da barriguinha do animal, bem próximo da barriguinha, 2 nós, vai soltar um dedo e vai cortar, para garantir que você não corte muito próximo do nó, porque senão o nó pode escorregar e ter uma grande hemorragia no feto. Lembrando que essas manobras que eu estou passando para vocês, muitas vezes a própria mãe faz. Você só não vai fazer se a mãe não tiver nenhuma aptidão, não tiver nenhuma força para conseguir realizar essas manobras, porque naturalmente ela vai fazer. Depois que a gente amarra o cordão umbilical, a gente vai colocar esse feto para a mãe. A mãe tem a capacidade de ajudar esse filhote a respirar, a conduzir a respiração desse filhote. Caso nem isso ela seja capaz de fazer, caso nem isso ela tenha aptidão de fazer, a gente que vai ter que induzir a respiração desse animal. A gente vai induzir a respiração desse animal friccionando aí, colocando uma certa pressão, principalmente no tórax, para conseguir eliminar aí grande parte do líquido amniótico que está na cavidade respiratória, que está impedindo o animal de respirar. Então, essas massagens que a gente vai fazer, essas manobras, deverão ser feitas até que o animal dê aí o seu primeiro choro, até que o animal tenha aí o seu primeiro tomzinho de voz. Feito isso, a gente vai colocar esse filhote de novo na mãe, para que ele consiga realizar aí a sucção do leite. Caso a mãe não tenha leite, ou a mãe rejeite o filhote, a gente vai ter que também fazer a amamentação artificial, que é um tema de uma outra aula, de um outro conteúdo que a gente vai trazer para vocês, tá? Então, se a gente realizar todas essas manobras de uma forma calma, tranquila e bem rápido, tá? A gente tem que estar calmo, mas a manobra tem que ser rápida. A gente vai ter aí, com mais ou menos um mesinho de vida, um nenenzinho fofo igual esse da imagem, e a gente vai ter a gratidão de saber que a gente ajudou ele a chegar no mundo e a permanecer aqui também. Então, no começo da aula, a nossa missão
era compreender as causas de uma distorcia, que a gente já entendeu, que são as causas aí, incompatibilidade do feto, o feto maior do que o canal do parto, a gente entendeu falta de contração uterina, falta aí de maturidade materna, e também uma das mais comuns, que é a falha na posição do feto, que tem que ser uma posição de mergulho. A gente percebeu, a gente entendeu também como que a gente deve perceber os sinais prováveis, que a gestação dura em torno de 58 a 65 dias, 2 dias antes, no máximo 3, a temperatura vai cair 2 graus, e no ato do trabalho de parto, a gente vai ter a liberação da útero-verdina, e o intervalo máximo esperado é de 2 horas. E a gente finalizou aí aprendendo como fazer diante de uma distorcia. É tentar primeiro palpar, descobrir a posição que está o feto, se aquele feto vai ter a passagem ou não, retirar as bolsas caso ele seja colocado para fora, amarrar o cordão umbilical e induzir a respiração. Antes de eu finalizar, eu queria pedir para você seguir a gente nas nossas redes sociais, ativarem o sininho, se inscrever no nosso canal para você não ficar de fora de nenhuma aula que a gente vem postando aqui no YouTube. E pedir também para vocês assistirem às aulas que já foram postadas para quem está aqui pela primeira vez. A gente tem bastante conteúdo no nosso canal e eu vou convidar vocês a assistir aí todos os nossos conteúdos. Então, meu muito obrigado para você que ficou aqui comigo esse tempo todo aprendendo sobre distorcias e até a nossa próxima aula. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.